Olá, boa noite. Está começando o Jornal News. No jornal de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a doença que está afetando as casas de diversas famílias, que é a coqueluche. Essa doença afeta principalmente crianças, mas também adultos e idosos. O levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde apontou que, em 2019, 276 casos foram confirmados em crianças menores de 1 ano. Para saber melhor sobre o assunto, vamos falar via online com a doutora Marcela para saber os sintomas e como se prevenir dessa doença, e como está sendo feito o tratamento no hospital onde ela trabalha. Olá, doutora Marcela, ficamos felizes que você veio tirar nossas dúvidas sobre a coqueluche. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas, do público. Doutora, nos explique o que é coqueluche e quais são os sintomas que o paciente apresenta. A doença coqueluche ela é causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. Esse micro-organismo ele atinge o topo da garganta, a faringe, o que faz a dar origem às fortes tosses. Os sintomas da coqueluche são como de um resfriado, tosse seca, febre baixa, corrimento nasal. E essa tosse seca, em alguns casos mais grave, ela faz dar um cansaço extremo. E quando o paciente, a pessoa, ela finalmente consegue respirar, puxar o ar, ele soa como um grito agudo. Essa doença em adolescentes e adultos normalmente são assintomáticos. Já nas crianças, a doença é grave e ela pode causar a morte. E como essa doença é transmitida? A transmissão da doença ela acontece por pequenas partículas de salivas ou muco que são espalhadas no ar. Então, quando uma pessoa que é infectada pela coqueluche, ela espirra, fala ou até mesmo ri, ela pode contaminar outras pessoas que estão respirando o mesmo ar contendo essa bactéria. E o período da incubação da doença ela varia de 7 a 14 dias. Então, isso quer dizer que em até uma semana, a pessoa pode começar a apresentar os sintomas se ela foi infectada pela bactéria. Ah, sim, e o tratamento é feito à base de medicamentos ou de outra maneira? O tratamento da coqueluche é feito basicamente com antibióticos, que eles devem ser prescritos por um médico especialista. Então é muito importante que se você começou a sentir os primeiros sintomas da doença, que você procure uma unidade de saúde para receber o tratamento e o diagnóstico adequado. Então não deixe de procurar uma unidade de saúde se você apresentar qualquer desses sintomas que sejam relacionados à coqueluche. Para infertilizarmos o quanto essa doença é grave, quais são as complicações que ela pode provocar? Nos casos mais graves, essa doença ela pode levar a parada respiratória, convulsão e até mesmo a morte, como já foi dito, nas crianças. Qual é a prevenção para essa doença? A principal prevenção para essa doença, que é a coqueluche, é a vacinação. No Brasil, há duas vacinas que evitam o contágio da doença e são oferecidas gratuitamente, em todos os postos de saúde ao redor do país. O importante é que essa vacina ela não vai te deixar imune, para a vida toda, para sempre, mas ela vai te deixar imune pelo menos uns 10 anos. Então é importante que você leve o seu filho a se vacinar, que você se vacine, porque essa doença, como dito, ela atinge principalmente as crianças. E a vacinação é feita nas crianças até 6 anos. Então, leve, não deixe de levar o seu filho a se vacinar. Agradecemos sua participação por ter nos deixado mais informados e como a doutora Marcela disse, é muito importante a vacinação de crianças de 6 anos, 11 meses e 29 dias. Agora vamos para o intervalo comercial e logo após vamos falar com um pai que teve seu filho contaminado por essa doença. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Estamos de volta do intervalo comercial e agora vamos entrevistar um pai que teve seu filho contaminado,
Quem irá falar com ele é a nossa jornalista Valentina Eduarda. É com você, Valentina. Boa noite, Maria. Boa noite, telespectador. Estamos aqui com o senhor Daniel, que vai nos contar como foi para ele e sua família passar esse momento complicado com o seu filho Júlio, que foi contaminado pela coqueluche. Boa noite, senhor Daniel. Nos conte como foi isso para a sua família. Boa noite, Valentina. Realmente foi um momento muito difícil mesmo, né? A gente nunca tinha visto algo desse jeito. E foi um susto, né? Um momento de desespero para mim e para minha esposa. Eu imagino, senhor Daniel. E qual é a idade do seu filho? Meu filho só tem 6 aninhos. Sim, muito jovem, criancinha. E quais foram os sintomas que o seu filho apresentou? Ele começou assim com uma tosse, né? Um corrimento nasal. E eu pensei, apenas eu e a esposa pensando que era um resfriado qualquer. Mas nunca passou na nossa cabeça, nunca imaginamos, né? Que isto realmente era a tal da coqueluche. Jamais passaria isso na nossa cabeça, né? E inclusive a mãe dele começou a dar remédios para resfriados, né? Achando que era apenas um resfriado qualquer, né? Mas não parava, não passava. E começava sempre a tossir cada vez mais, né? E tinha um barulho assim, de um grito assim, como se fosse assim uma panela de pressão. E isso foi deixando a gente assim meio intrigado, preocupado com isso, né? Isso pode ser algo mais sério, nós pensamos, né? E vamos ao médico, né? Mas quando nós chegamos no médico lá, que ele começou essa tosse lá, o médico na hora já percebeu. Na hora. Que era essa coqueluche, né? Porque ela tem uma tosse específica. Verdade. E ele tinha sido vacinado? Sim, ele foi vacinado, mas apenas com 5 anos de idade, né? Então, mas a gente nunca pensou que ele poderia ser contaminado, né? Por causa dessa vacina que ele tinha tomado, né? Sim, é verdade. Sabemos que a vacina, ela dá uma imunidade de alguns anos, né? Mas em alguns casos a vacina não consegue proteger. Mas, senhor Daniel, ele tinha ficado sem tomar alguma dose da vacina? Isso aí foi o nosso erro, né? Porque ele tomou com 5. Ele tinha que tomar uma com 4 e a outra com 6 anos também, né? E a gente passou desapercebido com isso. É verdade. Mas, senhor Daniel, ele chegou a ficar internado, né? Quantos dias que ele ficou internado? O meu filho ficou 7 dias internado, viu? Depois dos 7 dias ele recebeu alta. Sim. E qual foi o tratamento que ele recebeu no hospital? Bom, aí já veio os antibióticos, né? Prescrito pela médica. Isso. E quando ele teve alta, né? Quando ele foi para casa, quais foram os cuidados que você e a sua esposa tiveram com ele? Bom, depois que ele recebeu a alta aí, né? Nós fomos orientados, né? Deixar ele mais de repouso e algumas refeições leves, né? Pequenas, sopas, né? Para evitar que ele não viesse a tossir e ter mais vômitos, né? E até um umidificador a gente colocou no quarto dele ali, né? Para ter mais uma umidadezinha e evitar dele ter outras secreções, né, pulmonar, né? Porque isso pode acontecer devido ao tempo estar bastante seco, né? E aí nós fizemos esse tipo de alimento para ele, com suco, né? E assim até ele recuperar bem mais. E hoje, seu Daniel, como que o seu filho já se sente? Hoje, agradeço a Deus, viu? Hoje ele está bem melhor, já passaram os sintomas, já respira, né, tranquilamente, né? Voltou a ser aquela criança feliz, saudável, e isso realmente nos enche de alegria agora. Ficamos muito felizes em saber que o Júlio já está melhor e que ele já tenha voltado à sua vida normal de criança, a brincar, correr. Qual é o conselho, senhor Daniel, que você dá aos pais hoje? O conselho que eu dou é para não fazer como eu fiz, né? Que quando a criança nasce, recebe uma carteirinha de vacinações. Tem que estar em dias com aquela carteirinha. Olhe, verifique lá se tomou as vacinas certinho. Não faça que nem eu, que deixou passar 2 vacinas, e aconteceu isso com o meu filho, né? Então verifique certinho, porque além da coqueluche, muitas outras doenças, essas crianças ficam expostas. Então, por favor, pais, verifique suas carteirinhas, se as vacinas dos seus filhos estão em dias. Não deixe que uma doença mais grave venha assim a ocorrer
com as suas crianças. Agradecemos a sua participação, senhor Daniel. É muito importante esse seu conselho que você deu aos pais e contar para nós como foi esse momento para sua família. Maria, é com você agora. Que momento complicado que o senhor Daniel passou com o seu filho. Bom, o jornal de hoje termina aqui. Caso sentir alguns sintomas da coqueluche, procurar uma unidade de saúde. Agradecemos a participação de todos, uma boa noite e até amanhã.